Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, né? Paloma Sotero, podcast Paloma Sotero. Vamos dar continuidade à nossa série Mulheres que Fazem. Estou aqui com uma pessoa, uma convidada, Lívia Bezerra, né? Que foi convidada por mim. Uma pessoa que tem uma história muito boa para a gente ouvir. Lívia, que é psicóloga, é sexóloga, é bispa, é fundadora do projeto ID e que tem muita coisa para nos ensinar e para acrescentar, né, na nossa série. Boa noite, Lívia, tudo bom? Boa noite, Paloma. Fico muito feliz com você aqui, tá? Eu que agradeço o convite, gratidão, né? Nada. Eu tô muito feliz em poder receber você, né? Quero ouvir a sua história, quero ouvir muitas coisas que você tem a dizer. Fico feliz porque o sentido dessa série é trazer mulheres que são referências, mas que mulheres fortes, né? Exatamente. Que subiram vários degraus e construíram alguma coisa, mesmo com toda a demanda da vida, mesmo com todos os obstáculos. E assim como todas, eu analisei sempre a história, ouvi a história para poder chamar pessoas que têm uma significância, né? Para poder contar. Então, para mim, você representa isso, tá? E eu vou passar um pouquinho da palavra para você se apresentar, assim como se sentir confortável. E vamos ter uma conversa, acho que incrível hoje, né? Com certeza. Eu sou Lívia Bezerra, sou psicóloga, sou sexóloga, sou bispa, fundadora do projeto ID. Me conta um pouquinho, né, dessa Lívia, que as pessoas hoje querem saber, que estão assistindo. Né? Vai falando um pouquinho de você, tá? Eu tenho um projeto que é chamado Projeto ID, que é ID por todo mundo, pregar o evangelho, não importa a criatura, não importa quem. Então, assim, eu visito as comunidades. Hoje eu sou conhecida como a pastora da cesta básica, né? Das comunidades. Eu rodo muitas comunidades. Sou muito bem-vinda, graças a Deus. É uma grande contribuição, né, com a sociedade. E assim, sempre me perguntam assim, qual a sua igreja? Eu não tenho placa de igreja, não tenho denominação. Eu falo assim, eu sempre digo assim, existe uma igreja que eu congrego, e existe uma igreja que é a minha igreja, que é a igreja do ID, né? Que é o ID por todo mundo e pregar o evangelho, porque esse é o evangelho que Jesus fazia, né? E eu continuo e quero continuar seguindo os passos de Jesus, né? Que Jesus, ele andava por todo o mundo, ele andava por todos os lugares, né? Ele pregava, ele evangelizava e assim... Hoje eu ando em lugares que eu nunca pensei de andar, certo? Inclusive amanhã eu tenho uma ação social em uma comunidade lá na Lagoa do Prato Raso, onde eu vou estar distribuindo cestas básicas dentro da Queimadinha. A Lívia é psicóloga. A Lívia é psicóloga, ela surgiu quando eu vi que eu precisava cuidar, né? E de ouvir, eu já ouvia pessoas como pastora. E eu senti em meu coração que eu precisava cuidar de mulheres, cuidar de pessoas. E quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir, que eu fui até o 8º semestre de enfermagem. E eu pensei de não conseguir terminar a faculdade de psicologia. Eu fui casada durante 23 anos, hoje eu sou divorciada. Eu tenho 3 filhos, que é a Alicia, de 25, a Letícia Mel, de 21, e o Samuel Ioave, de 6 anos. Eu nunca trabalhei. O meu ex-marido, ele sempre foi o provedor, né? Ele sempre foi o provedor do lar, ele sempre foi o provedor de tudo. Mas também, em compensação, eu vivi um relacionamento abusivo durante 23 anos. É isso que eu fiquei observando e que eu ia te perguntar. Você falou que hoje você é uma nova Lívia, uma reconstrução de mim. Então eu queria saber um pouco, né, dessa passagem que fez a transição para você chegar nessa nova Lívia, né? Eu sou a segunda de 4 filhos. Sim. Dentro da minha casa, com o meu pai e a minha mãe, eu já via meu pai agredir minha mãe, e meu pai, ele agredia eu e meus irmãos. Eu já vim de abuso já de dentro do meu lar, né, quando eu era adolescente. Então, assim, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, eu vi nele uma porta de saída para o céu. Não. Que na maioria das vezes acontece, né? Eu vi nele uma porta de saída para o céu. Eu já era evangélica? Já.
Sim. Eu aceitei a Jesus muito nova. Eu era da Assembleia de Deus e a minha mãe na fé que me ganhou para Jesus, eu ia para a igreja com ela para segurar o guarda-chuva dela, Sim. com 13 anos de idade. Eu ia com ela para segurar o guarda-chuva dela e eu fui tomando amor e os ensinamentos da minha mãe na fé, né? Sim, sim. A minha mãe Deolina, que hoje ela já é falecida, foi ela quem me ganhou para Jesus. Então, assim, ela via todo o meu sofrimento que eu passava dentro da minha casa com o meu pai. E eu comecei a namorar o meu ex-marido e naquele tempo você não via sinais. Você não percebia sinais. Mas desde o namoro, ele já me trazia sinais. E eu não percebia, porque eu sofria de dependência emocional. Hoje eu vejo que no passado eu sofri de dependência emocional. E dependência emocional, ela é uma doença, a dependência emocional. A dependência emocional hoje eu vejo como o mesmo vício do álcool, o mesmo vício da droga, é a dependência emocional. Você depende daquela pessoa. Você fica totalmente vulnerável e você fica totalmente dependente da pessoa. E foi o que aconteceu. Eu coloquei a minha vida na mão do meu ex-parceiro, eu coloquei os meus sonhos na mão dele, eu fui a mulher de provérbios, eu era a mulher que eu cozinhava 3, 4 tipos de comida para quando ele chegar em casa ter aquelas comidas que ele queria, gostava e desejava. Mas eu nunca fui uma mulher valorizada. Eu nunca saí com meu esposo de mão dada, meu ex-marido de mão dada. Nunca. Eu nunca saí com ele para festas, que ele nunca me levou. Ele nunca me tratou bem, ele nunca me tratou com dignidade. Como uma verdadeira esposa, ele nunca me tratou. Eu evangelizei 8 amantes do meu ex-marido. E vocês viveram quanto tempo mesmo? 23 anos. Eu sofri abuso físico, psicológico e religioso. O abuso religioso é quando você está dentro de uma congregação, dentro do ministério, que os pastores vê, né, que você está sofrendo, mas eles mandam você orar para Jesus salvar o seu ex-marido. Para Jesus salvar o seu cônjuge. Que Jesus vai salvar o seu cônjuge. E você não tem obrigação de salvar ninguém. Quem salva é Jesus. E a salvação, ela é individual. Sim. Então eu orei durante 23 anos para Jesus salvar o meu ex-marido. E eu passei por vários tipos de abuso. Eu fui humilhada de todas as formas que você possa pensar e imaginar. Os meus 3 filhos, nenhum pesou 3 quilos, nenhum foi de 8 meses. Meus 3 filhos. Sim. Porque todos os filhos meus eu passei por diversas situações e tem pessoas que viram para mim e falaram assim, como você conseguiu ficar 23 anos com uma pessoa? Você não enxerga. Você vai orando, você vai passando o tempo, Você pensa que aquela pessoa vai mudar, mas não muda. Isso. Não adianta, não vai mudar. Sim. E hoje, como psicóloga, eu vejo, né? Quando eu comecei a fazer psicologia, eu lembro que meu professor Paulo Henrique, no primeiro dia de aula, ele disse assim, vai ter pessoas aqui que vai entrar para fazer o curso de psicologia e vai entrar casada e vai sair divorciada. No primeiro dia de aula, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Que meu casamento quem me deu foi o Senhor. Eu ainda repreendi ainda. E no decorrer do tempo, no decorrer do curso, eu entendi que eu vivia um relacionamento abusivo. Com 2 anos de curso, né? Aí eu pedi o divórcio. Eu já estava entendendo. Quando você acordou. Quando eu acordei. Você já tinha conhecimento técnico de psicologia, você eu falei, que estava agora dependente. é muito difícil. Sim, é muito difícil uma mulher ela sair de um relacionamento abusivo. Ainda mais quando você, como você me falou, você tinha filhos e E você ele dependia sendo, dele. sim, e ele sendo o provedor do lar. Isso. Ele sendo o provedor do lar. Ele não me deixava faltar nada. Absolutamente nada. E quando ele foi embora, ele me deixou faltar tudo. Mas graças a Deus, Jesus não me deixou faltar nada. Eu acho que quando você fala que ele não te deixava faltar nada... De alimento. Isso. De alimento. De coisas de assim, coisas de né? bem material. Mas Bem ele material. deixava faltar mas no me deixava amor, faltar o principal. respeito. Que era o respeito, amor, carinho, atenção. Isso ele me deixava Então faltar. já era uma grande falta. Era uma grande falta. Sim. De bem material eu tinha tudo que você possa pensar e imaginar. Sim. Então tem mulheres que elas vivem isso. Né? E elas se submetem a isso. E é difícil para você sair. Sim. Porque é algo terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje, como psicóloga, eu trabalho com muitas mulheres assim.
que elas sofrem de relacionamento abusivo, que elas vêm até a mim, que elas falam, né, que elas estão passando, e que elas chegam na igreja, que elas procuram acolhimento, mas o pastor manda ela orar. Que ela tem que orar, que ela tá orando pouco, que ela tem que orar, a gente vê isso, né? Que ela tem que orar, que ela tá orando pouco. Era o que eu fazia. Eu fui a mulher de Provérbios, eu fui aquela mulher que qualquer homem queria ter dentro do seu lar. Ele chegava em casa pela manhã, o suco de melancia já estava pronto ali para ele tomar, para ser curado da ressaca. E o que você queria, na maioria das vezes, era só um gesto, né? De agradecimento, de carinho. Não tinha. E não recebia isso. Não tinha. Quando eu tirei ele de dentro de casa com a Maria da Penha, eu tinha 2 anos de faculdade. Eu falei, meu Deus, e agora? 3 filhos. E você foi vítima de diversas violências, como você falou, né? Diversas. Psicológica, física e religiosa. Sim. Porque o abuso religioso, ele é sutil. E ele pode ser, ele pode estar no espiritismo, ele pode estar dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da Umbanda. Eu já peguei pacientes dentro da Umbanda, que ela também sofreu abuso religioso. Sim. O abuso religioso, ele é terrível. Quando você vai falar ali com o seu pastor, que você deposita tudo ali no seu pastor, que você vai pedir ajuda, o pastor manda você se calar e você tem que orar. Porque você precisa salvar o seu cônjuge. Isso. E hoje eu entendo, você não precisa salvar ninguém. E na maioria das vezes, eu acho que esse peso vem com a mulher. Na mulher, exatamente, né? É a mulher que tem que fazer a mudança do casamento. É. Mas se a mulher tá tentando, né, fazer aquilo ali, já tá ali cuidando dos filhos, tá tentando ter um pouco de atenção e de carinho. Exato. Como ela vai conseguir salvar uma coisa que o outro não quer? Às vezes é muito complicado. Olhe, não tem oração se a pessoa não quiser. Isso. Tem que partir da pessoa. Você tem que querer. Isso. Você tem que querer. Não tem oração que você faça se a pessoa não quiser. Sim. O primeiro passo sempre tem que vir de você. Sim. Eu nunca me esqueço daquele dia quando eu tirei ele de casa. E eu descendo as escadas da minha casa e eu olhei assim e eu disse, Senhor, e agora? Aí o Senhor disse a mim, não te faltará nada. Nada. Basta tu orar. E não vai te faltar absolutamente nada. E graças a Deus, são 3 coisas que eu sempre digo. Sim. Você nunca pode esquecer quem te colocou no poço, quem esteve contigo no poço e quem te tirou do poço. Sim. E Jesus andava com 12 apóstolos, mas só 3, né, caminhava com Jesus. Apenas 3 que era de confiança dele. Sim. E hoje eu tenho pessoas, né, que naquele tempo que eu precisei delas, elas estiveram comigo. Elas estiveram do meu lado, elas me ajudaram e até hoje elas me ajudam. Uma delas, que eu vou falar aqui, é Gilberte Lucas, que você conhece, né? Gilberte Lucas, da Fundação Hospitalar. Ela, pra mim, eu sempre quando falo dela eu me emociono, porque no meu momento mais difícil da minha vida, no momento que eu mais precisei, ela é uma amiga de verdade. É nesse momento que a gente vê, né? Quem está ao nosso lado, quem é os nossos amigos verdadeiros. Como você falou, quem está com você quando você está no poço. Quando eu estou no poço. Né? Eu estive no fundo do poço. Eu falei, Senhor, eu sou aquela água que aquela samaritana estava ali buscando, pegando. Eu me senti lá no fundo daquele poço, né? Que quando o Senhor se apresentou para aquela samaritana, ela estava tirando aquela água do poço. Aí eu falei, Senhor, nesse momento eu sou aquela água. Eu preciso de alguém que me tire desse poço. Hoje eu tenho Gilberte, hoje eu tenho Viviane, né? Que é uma amiga minha, uma discípula. É uma amiga minha, parceira. Hoje ela é uma das mulheres de minha inteira confiança. Sim, que é importante, muito né? importante. Você tem laços. Tenho laços. Sim. Eu tenho Vânia também, Vânia Passos, que é uma pessoa muito importante também na minha vida. São pessoas que estiveram comigo, né? Estão comigo, para a glória de Deus. E eu tive pessoas também que Deus tirou o sono de noite, né? Que foi dormir, eu fiquei na frente dela, né? Como ela veio falar comigo a noite toda. Sim. Eu me vi com recibos de luz para pagar, recibos de água para pagar. E eu lembro que Deus incomodou essa pessoa, que foi Dona Creuza, da família Dantas, né? Sim. Ela me ligou de manhã e ela disse assim a mim, Lívia, o que é que tá acontecendo aí? Eu disse, por quê? Ela disse, porque você passou a noite toda aqui na minha frente, eu sonhando com você.
e eu senti meu coração de procurar saber de você o que é que estava acontecendo. Eu disse, eu estou com 3 recibos de luz, estou com 3 recibos de água. Ela disse, mande todas as contas que estiver aí, que eu vou pagar todas agora aqui para você. E não hesite de me procurar para qualquer coisa. A filha dela também, que tem um abatedouro, né? Karina, Sim, sim. foi colega minha de escola, ela mandava o meu frango. Tem a Eliane, né? Desde quando Samuel nasceu, né? Eu digo assim, eu sempre digo assim, tudo que você planta, você colhe. Com certeza. E o mundo dá voltas. Sim, Numa sim, dessas voltas sim. você pode precisar de mim. Sim. E a Eliane, ela foi minha colega de escola. E quando Samuel nasceu, quando Samuel começou a comer frutinhas, ela mandava frutas para Samuel. E toda semana, até hoje, ela continua mandando fruta para Samuel. E eu perguntava por que ela mandava. Ela disse, quando eu estudava, você me dava meu caderno, você me dava minhas canetas e você me dava o dinheiro do meu lanche. Então, é uma coisa que você plantou. Isso. Foi uma coisa que você plantou. E hoje eu estou colhendo. Ela manda as frutas de Samuel toda semana. E Samuel, assim, é apaixonado por ela. Passei por muitos momentos de dificuldade, mas em todos eles eu vi a mão do Senhor sobre minha vida, né? Sim. Porque eu sempre digo assim, Deus, que o Senhor, eu trabalho na obra não é agora. Eu trabalho na obra há muito tempo, há muitos anos, né? Que eu comecei a ir para as comunidades, que eu comecei a ouvir as pessoas, né? Sim. E eu também tenho uma forte admiração e gratidão pela vereadora Jerusa. Sim, é uma grande pessoa. Através de Jerusa Sampaio, hoje eu sou assessora parlamentar de Jerusa. Sim, sim. Através de Jerusa Sampaio, veio a minha porta de entrada para psicologia. Eu lembro que na época eu trabalhava na Secretaria de Saúde e eu não tinha tempo para estudar. Eu fui até o 8º semestre, eu tranquei em enfermagem, né? E um dia, Jerusa entrou na Secretaria de Saúde e ela disse assim, Livinha, a partir de hoje, eu vou te dar as asas do Espírito para você voar e você começar a visitar as comunidades e você vai começar a trabalhar para mim. E ali a minha vida mudou, né? Sim, Ali sim. eu comecei a estudar psicologia e quando eu tirei meu ex-marido de casa, eu tinha 2 anos de faculdade. Eu falei, e agora? Quem vai pagar Sim, sim. a minha faculdade? Sim. Eu conquistei o coração de todos os coordenadores da faculdade, praticamente quase todos, e o dono da faculdade também, que é Walter, né? Sim, Walter, sim, sim. tem Luiz Alberto, tem Vânia, que Vânia ela foi minha professora de faculdade, e eu trouxe Vânia da faculdade para a vida. Vânia hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Sim. Vânia hoje ela é uma bênção na minha vida. E eles juntaram, e eles disseram assim, a gente vai pagar a tua faculdade, porque eu tô vendo que você vai longe. Aí foi quando Walter chegou ao conhecimento de Walter. E eu lembro que eu tinha dinheiro, eu paguei a matrícula do semestre. Eu estava com 2 anos de faculdade. E eu paguei a matrícula e falei, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer para pagar os 6 meses? O que é que eu vou fazer? E quando eu cheguei lá, eu estava isenta da faculdade. Que o dono da faculdade, FAT, Sim. professor Walter, ele me isentou da faculdade. E assim o Senhor foi me dando, né? O Senhor foi me dando. Da FAT? Da FAT, da Faculdade Inês Teixeira. Walter. Se você quiser agradecer Walter, aqui. né? Eu não tenho palavras, né, para agradecer a Walter, Que Luiz foi muito Alberto, especial Jaline, isso, né? Eles foram especial, muito especial para mim. A Nayana, né? A coordenadora do curso de psicologia. Sim. Aí juntou Nayana, aí juntou Vânia, juntou Luiz Alberto. Se Walter não lhe isentar, a gente vai pagar a sua faculdade. Então, Jaline, são amigos. Walter Ney Moraes, que hoje ele é coordenador de outra faculdade. Sim. Ele foi o meu padrinho de formatura, juntamente com meu irmão. Eu lembro que na época, quando eu fiz enfermagem, que eu deixei a enfermagem, a minha turma se formou e eu fui a amiga da turma. Sim, e ele sim. olhou pra mim e disse assim a mim, Walter Ney, segurou assim em meus braços e disse a mim, me prometa que um dia você vai estar lá em cima. Mesmo eu ouvindo as palavras dentro de casa, que eu era um lixo e que eu nunca ia segurar num canudo, que eu nunca iria me formar, aquelas palavras que Walter Ney falou comigo naquele dia, naquele momento, elas foram essenciais para que hoje eu me tornasse uma psicóloga. Então, eu vou falar aqui os agradecimentos, né? A FAT, parabéns, a né? FAT. A essas pessoas Walter que Ney estiveram Moraes, unidas. ele é dono, diretor-geral, dono, Sim. proprietário da faculdade Eunice Teixeira. E ele me deixou isenta. Quando eu fui pagar, estava lá.
Isenta. Valternei Moraes, meus parabéns por uma atitude dessa que realmente mudou, como você diz, né? Mudou a minha história, mudou a minha vida, né? Sim, sim. Mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu nunca desisti, né, de continuar trabalhando na obra, de continuar ajudando pessoas, né? Sim. Aí veio o projeto ID, ele já existia já. Eu já ia para as comunidades, já fazia a obra, aí veio o projeto ID. Como funciona esse projeto? O projeto ID, nós temos um grupo, né? Sim. E eu tenho pessoas também que é fora do grupo, que é Lorena Pedreira. Sim, eu tenho sim. Lorena Pedreira, que ela me ajuda todo mês, ela me dá cesta básica para que eu leve. Agora mesmo eu vou receber uma oferta amanhã, minha tia, né? É assim, é um grupo de mulheres empresárias, que eu coloco dentro desse grupo e eu digo a elas assim, a partir de hoje Deus vai mudar a vida de vocês. Eu não quero nada, mas eu quero que vocês abençoem a obra como bispa com cesta básica. E eu quero que vocês vão comigo levar a cesta básica. Eu tenho Kelly, né? Sim. Que sempre foi eu e Kelly, nós duas. Kelly fazia sopa, a gente distribuía pão, Kelly e Cristina. A gente distribuía pão e o grupo começou a crescer. Crescer. Hoje temos várias pessoas dentro do grupo. E vamos fazer sopa. Uma dá o frango, outra dá a carne, outra dá o macarrão, outra dá o pão. Muito importante. Outra dá o pão. Aí vamos para a comunidade e tal. Aí vamos rodando e ficamos Você conhecidos. vai nas comunidades, dando cesta básica. Aí eu dou cesta básica, sopa, pão. Aí eu levo para essas pessoas. É um projeto incrível, né? Projeto incrível. E graças a Deus sou muito bem recebida, viu? Eu percebo que você pegou todas as cicatrizes, né, que você juntou e você fez uma remodelagem. Exatamente. E passou aquilo que você sofreu, você transformou em coisas boas. Isso. Né, que muitas vezes não são todas as pessoas que fazem isso. Isso. Né, que pegam feridas e transformam em coisas que vão abençoar o outro, que é isso que eu entendi do seu projeto. Isso. Agora, no final do ano agora, a escola criativa, né? Sim. Que é de Viviane. Sim, né? sim. A escola criativa, ela me doou 565 cesta básica e 600 fardos de cuscuz. Sim. A escola criativa, ela tem um projeto da gincana, né? E em 2023, Viviane apresentou esse projeto, apresentou o projeto ID para os alunos. E alguns alunos foram conosco para as comunidades, para levar, né? Toda a arrecadação de alimento. E lá eles gostaram. Quando foi final do ano agora, eles disseram, a gente vai novamente doar tudo para as comunidades. Eu lembro que nós visitamos, foi 3 comunidades, nós damos, Sim. umas 4 viagens de carro, de caminhonete, levando alimento. Foi, levando alimento para essas comunidades todas. Então você pratica o bem, ainda você Exatamente. Leva pessoas para esse caminho também, né? Que é muito importante. Muito importante. Então, assim, foi muito gratificante, né? E ver, né, os alunos, eles também participarem, né? Sim, sim. Foi muito importante, foi muito bom, porque aí eles já vão aprendendo e vendo a fome. Isso, né? a realidade. De perto, a realidade da vida, né? Distante. Porque às vezes a gente murmura tanto, né? Hoje eu não quero isso, né? Hoje eu não quero aquilo, né? E você chega numa comunidade e você vê que tem pessoas carentes, pessoas boas que precisam, né? Do nosso amor, do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso alimento. Às vezes a gente tem tanto, né assim? Sim, sim. Então, Lívia, eu queria saber um pouco mais, assim, da Lívia mãe. Né? Que você me falasse um pouco mais, né? Das suas filhas, que você tem o encanto de falar do seu filho também. E como foi a caminhada da Lívia mãe nessa sua história, né? Que você teve que intercalar a Lívia que foi estudar, a Lívia que foi cuidar da vida, restabelecer tudo, e a Lívia que tinha que ser mãe, que você não podia abdicar disso. Não. Né? Eu sempre disse assim, abaixo de Deus, a pessoa mais importante da minha vida, abaixo de Deus sempre será eu. Porque se eu não estiver bem, nada vai bem. E isso é que eu passo para os meus pacientes. Sempre assim, abaixo de Deus, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Aí fala, é meu filho, é meu marido, é meu... Não, sempre será você. Porque se você não estiver bem, nada caminha. Seus filhos não ficarão bem, você não consegue passar. Exatamente. Meus filhos, todos 3 foram criados
por mim. Sim. Todos três, Sim. né? Lícia, hoje ela é advogada. Sim. E eu sempre dizia assim pra Lícia, Lícia, o seu primeiro namorado é os estudos. O seu noivado é a sua faculdade. O que você quer ser? Mãe, eu quero fazer direito. Sim. Eu quero a carteira da OAB aqui na minha mão. E ela foi por etapa. Ela namorou, primeiro ela estudou, depois ela foi para a faculdade. Na faculdade ela começou a namorar com o Vinícius. Eu acredito que foi na faculdade ou foi antes. Mas os dois já se conheciam. Sim. Meu genro é uma bênção, né? Sim, Meu genro, ele é fruto de orações, né? Que eu fiz no monte. Eu fiz uma campanha de oração para minha filha no monte. E na terceira semana ela começou a namorar com o Vinícius, que é o meu filho. Eu falo assim, ele é o meu filho mais velho. Hoje ele é médico veterinário. Ele é médico veterinário. Sim. E Lícia hoje ela é advogada, tá grávida aí de Lavínia. Lícia, ela teve as conquistas dela, ela e Vinícius, né? Os dois conquistaram. Sim. A história deles é uma história muito linda, né? Eles conquistaram tudo, eles conquistaram agora a casa deles, né? Reformaram a casa toda, tá tudo arrumadinho lá, né? Ela tá aí esperando Lavínia, né? Sim. Graças a Deus, eu essa semana eu falei com ela assim, há poucos dias atrás, eu disse assim, Lícia, você nunca vai saber, por parte de Vini, o que é ser espancada com 6 meses de grávida. Você nunca vai saber o que é isso, porque eu fui espancada com 6 meses de grávida de Lícia, né? E depois, com 4 anos depois de Lícia, veio Mel. E eu fiquei entre a vida e a morte, também por causa de espancamento de Mel. E depois, 15 anos depois, veio Samuel. Samuel, eu fiquei 21 dias internada, Nossa Mulher. E, assim, se você quiser falar, mas como os seus filhos se portavam depois, né, que já tinham entendimento na situação que você vivia? É porque, assim, a dependência emocional ela é uma doença. Sim. E ela adoece você E adoece as pessoas que estão do seu lado. As minhas filhas falavam comigo, assim, e eu lembro quando eu tirei meu ex-marido de casa, eu passei um tempo chorando. Aí eu lembro que uma das minhas filhas disse assim a mim, minha mãe, você está sentindo falta de quê? Aquilo foi um estalar na minha mente, daquilo que você nunca viveu. Levanta a cabeça, e olhe, eu não vou lhe mentir. Quando eu tirei ele de casa, eu ainda tentei dar uma chance a ele, mas foi em vão. Ah, você depois Que eu tirei, Sim. do término, eu tentei dar uma chance, mas foi em vão. Você ficou quanto tempo nessa? Nesse tempo que eu dei uma chance a ele, Sim. quando ele saiu de casa, assim, uns 3 meses depois, eu tentei dar uma chance a ele. Mas é impossível dar uma chance a ele. Porque não adianta, quando não quer, Deus não briga. E quando eu me formei Sim. de psicóloga, Sim. que eu comecei a trabalhar mesmo como psicóloga, que eu comecei a atender mulheres, né? Que eu via naquelas mulheres aquilo que eu já passei na minha vida, né? Que hoje eu pretendo, né? Ajudar mais ainda mulheres, que eu consigo trabalhar com as mulheres que sofrem de dependência emocional de uma forma que elas consigam enxergar o problema. Sim. Sim. Eu nunca vou dizer para uma mulher que está de dependência emocional, largue. Primeiro, eu não posso fazer isso. O paciente ele tem que tomar a decisão, mas eu vou mostrar a ele caminhos, né? Existe uma frase de Alice no País das Maravilhas, né? Que ela pergunta ao gato assim, ele pergunta a ela, para onde vais, né? Aí ela disse assim, eu não sei, né? Aí assim, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, sim, né? Então assim, qualquer lugar servia para mim, né? E hoje eu digo a você, eu sou uma nova mulher. E eu posso falar isso hoje com você sem sentir mágoa, nem sentir tristeza no meu coração, porque eu fiz 3 anos de terapia. Eu lembro quando eu tirei meu ex-marido de casa, ele tentou me matar por 5 vezes. E uma das 5 vezes que ele tentou me matar com faca, eu estava fazendo terapia com um psicólogo. E ele, naquele dia, ele deixou de me atender. Ele falou comigo que ele não queria ser testemunha? Testemunha de um assassinato. Eu sofri muito.
Eu sofri muito, muito. Imagina, As pessoas só falam, por um relato as que você pessoas tá me falam, passando as pessoas aqui. falam assim: "Ah, como você conseguiu?" Aí eu vejo hoje os próprios parentes dele, né? Aí encontra amanhã na rua e fala assim: "Ela foi uma guerreira. Ela foi uma heroína." Então, era uma pergunta que eu ia fazer, né? Qual foi a sua força motriz para essa mudança? Né? Mas acho que eu já entendi. Primeiramente, você disse que Deus, Deus. não é isso? Deus. E depois o conhecimento técnico, a psicologia que A lhe psicologia me abriu olhares. libertou. Sim. Deus e a psicologia me libertou. Então Deus e a essas foram as psicologia. suas forças, né? Exatamente. Deus e a psicologia me libertou. Hoje, para um pastor vir falar comigo, que você tem que lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu ex-marido, não. Você já O tem meu uma divórcio ideia já tá aí, formada e formadíssima, conhecimento. formadíssima, Sim, sim. formadíssima. Hoje eu sou uma nova mulher. E eu entendi também que os seus filhos, mesmo vendo tudo aquilo, projetaram uma vida diferente. Diferente. Como você falou da sua filha. Diferente. Aí tem Mel, né? Sim, A Letícia sim. Mel. Sim. Falar de Mel é assim. Mel, o nome dela é Letícia Mel, significa doce alegria. Mel ela é um anjo, né, na minha vida. Mel, ela foi a filha que, assim, o médico mandou escolher entre Mel e eu, né, porque eu perdi todo o líquido, né, com Mel, e Mel, ela foi retirada às pressas, né, Sim. e Mel, ela quase morreu. Mel, ela não teve leite materno. Mel não teve leite materno e Mel tomou, com 2 dias de vida, Mel tomou leite de cabra. Nos dois primeiros dias ela tomou glicose, no terceiro dia ela usava leite de cabra. Mel, ela é muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente. Ela é inteligentíssima. E uma Ela tá guerreira no sétimo, também, né? guerreira. Ela tá no 7º semestre do curso de Direito. E ela é uma menina que ela só tira notas excelentes. Ela é uma menina forte, né? Aí eu sempre falo assim, aí eu falo, Mel, eu não quero que você case por agora. Mel, olha, sua mãe quando falou de você, os olhos dela aqui brilharam, lacrimejaram, viu? Eu Porque eu percebi ainda que ela tô- tem, né? Eu ainda tô ainda Sim. com Lícia, que é a fase do ninho vazio, né? A A fase do ninho vazio, sim. né? Lícia foi embora, né? Foi pra casinha dela, mas ela tá muito feliz. Sim. Estamos felizes, né, por ela. Aí fica Mel e Samuelzinho. Samuel Yoave. Samuel Yoave significa: o Deus de meu pai ouviu o meu clamor. Samuel é um menino forte, um menino guerreiro. É um menino, eu coloquei ele agora no jiu-jitsu, Lutador, né? Lutador, Sim, sim. né? Samuel, com 30 dias, Samuel já derrubou 3 meninos no tatame. É campeão. É campeão. Ele é campeão. Ele é conhecido lá como campeão. Samuel Sim, Yoave. sim. Que também, pra mim, foi um sofrimento, né? A vinda de Samuel, que uns 6 meses de Samuel, eu precisei ficar internada. E Samuel, ele é assim, ele é uma bênção do Senhor Jesus. Ele é um menino tão abençoado Sim. que a Escola Criativa adotou ele esse ano, né? A Escola Criativa, Viviane, o esposo, adotaram Parabéns também Samuel. A né? escola criativa. Assim, eu sempre dou margem, né? Dou palco, como as pessoas dizem, para essas grandes referências de escola ou de faculdades que fazem a diferença nesses aspectos. É. Porque com a sua história, por exemplo, se naquele momento, né, o da FAT não cedesse para você a bolsa para você continuar, como seria? Né? E a partir daquilo ali foi uma grande guinada e mudança na sua vida. Né? Foi. E agora vem a criativa, abençoar de algum modo o seu filho para ele continuar os estudos, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Que é o conhecimento. Então, meus parabéns também à escola criativa. A Lívia aqui, ela é multifunções, né? Já percebi. E assim, a Sim. Lívia, sexóloga, né? Eu acompanho muitas pacientes que conversam, né, comigo, que falam comigo que nunca sentiram orgasmo, né? Paciente de 62 anos, paciente de 54 anos, paciente de 30 anos de casada, paciente de 18 anos, 15 anos de casada, paciente com 42 anos de casada que nunca sentiram orgasmo. Então, assim, na minha terapia, né, a
terapia comigo, eu deixo o paciente à vontade. E eles me trazem tudo. Sim, Tudo, sim, tudo, sim. tudo. E ali, se houver necessidade, a sexóloga entra. Não tem coisa mais gratificante do que o paciente, no mês ele virar para você chorando e dizer a você que não se satisfaz na cama, que o marido é frio, que é isso, que é aquilo outro. Não sei o que é sentir orgasmo. E você ensinar ao paciente. E no outro mês o paciente dizer, eu tive orgasmo 4 vezes. Sim. Imagine a felicidade. E chegar sorrindo. Eu Sim. tive uma paciente de 62 anos. Que ela disse a mim que ela nunca tinha tido orgasmo. E eu ensinei a ela, para ela chamar o marido e fazer assim, assim. E ali, no outro mês, ela chegou e disse a mim que ela tinha sentido orgasmo 4 vezes. E ela estava se acabando de chorar. O orgasmo é vida, né? O orgasmo é vida. E existem muitos tabus. Muitos Sim, tabus. sim, Muitos, que precisam ser muitos. quebrados, né? Que precisam ser quebrados. Sim. Muitos tabus que precisam ser quebrados. Até porque o sexo em si é uma necessidade biológica, né? Vamos dizer. Exatamente. E quando se fala, existe tabu de todos os lados. De todos os lados. Mas que é uma coisa que tem que ser trabalhada. E isso, como você falou, que mulheres que têm casamentos de longos tempos, né? E não tiveram isso, e quando você fez a terapia, tiveram. Né? Então é importante, sim. Aí na minha terapia eu deixo o paciente bem à vontade. Eu atendo adolescentes de 14 até... Eu tenho um paciente de 72 anos, 72, Sim. que ele acorda 3 da manhã para ver a psicóloga dele. Que fofinho. Aí isso que a mulher dele fala, vai dormir que o dia não amanheceu ainda. E ele é a primeira pessoa a chegar, né? Sim. E ele chora, ele disse, eu fiquei tão emocionado quando a senhora passou ali. E assim, Paloma, é muito gratificante. É você saber que você tá no caminho certo. Caminho certo, né? isso. E hoje eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sei que o que eu faço, hoje eu faço por amor. Por amor, né? Eu faço por amor. E paciente, se ele entrar na terapia comigo, ele não sai da mesma forma que ele entrou. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou dizendo aqui. Ele não sai da mesma forma que ele entrou. Se for paciente do SUS, ele tem 30 minutos para ele me trazer. E ele me traz tudo. Sim. Tudo. Basta olhar. E eles contam tudo. Eles falam tudo. Então, assim, qual a projeção da Lívia que você faz pro futuro? A Lívia do futuro... Que você imagina, que você quer ainda... Eu ainda quero ter a minha clínica, né? Eu faço pós-graduação em TEIABA. Eu tenho pós-graduação em enfermagem e psiquiatria também, né? Eu tenho especialização em TCC. E a Lívia do futuro, eu pretendo ter a minha clínica, né? Para acolher criança com autismo. Então, pretendo. Esse é um sonho, é uma meta. É uma meta. Sua, é uma né? meta. Eu quero colocar essa clínica, né? Eu quero colocar essa clínica em breve. E eu tenho esse sonho, esse projeto no meu coração. E Números 23, versículo 19 diz que Deus ele não é filho para que minta, nem filho para que se arrependa, porventura diria ele não faria, eu falaria, não confirmaria, né? Então assim, tudo aquilo que a gente pensar e colocar o projeto no coração, Deus assina nos céus. Verdade. Pode ter certeza disso. Verdade. E em relação ao projeto ID, o que é que você pensa também? Visualiza? O projeto ID, eu penso em crescer ele cada vez mais com mais pessoas. E todas as pessoas que entram no projeto ID, elas nunca saem da mesma forma que elas entraram. As vidas são transformadas. Eu digo assim, você quer caminhar fazendo a obra, Deus vai mudar a tua história. E Deus muda. E Deus tem mudado, né? A história de muitos. Eu tenho pessoas fixas. Eu tenho Gilberto, que ela me ajuda com cesta básica todo mês. Vou faça sol. Há muitos anos, né? Que ela me abençoa com cesta básica. Eu tenho Lorena também, que ela me abençoa também com cesta básica. Eu tenho o grupo ID, né? As meninas do grupo ID. Tem empresárias, tem médica, tem Viviane da Criativa, tem Maninha, tem minha sobrinha, tem as filhas de Viviane, né? Uma faz medicina, elas sempre estão ali focadas mesmo no projeto. E tem mais pessoas no projeto. Tem a tendência de crescer, né? De crescer, de crescer. Agora sim, parar, eu não posso parar.
eis que recebi um mandato, né? E eu não posso parar de fazer essa obra. E graças a Deus, assim, tem pessoas que perguntam assim a mim, você não tem medo? Não, nunca tive medo. Na verdade, eu não tenho medo de nada. Sim. Nem da morte eu tenho medo. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que cada vai chegar a sua vez, né? Sim, sim, sim. Eu vejo a vida assim como uma senha. A sua senha vai ser chamada a qualquer momento. É assim? Sim. Há poucos dias atrás eu tive uma experiência, né? Assim, surreal. Que a minha manicure Núbia, que eu acredito que ela deve estar me assistindo, a mãe dela faleceu. Sim. E a mãe dela, uma sofredora, né? Muito sofredora, que ela sofreu. Ela 50 anos de casada e ela perdeu o marido dela na igreja. O marido dela pastor. E ela ficou com aquela mágoa no coração e na sexta-feira agora fazer 15 dias, fez 8 dias, segunda-feira, agora, que ela faleceu. Sim. Mas antes dela falecer eu tive um sonho, na sexta-feira. E no sonho o Senhor dizia em meu coração que era pra mim falar com a mãe de Núbia para ela liberar perdão para o ex-marido, porque o Senhor ia recolher a alma dela. E ali eu falei com Núbia, eu liguei para ela, eu disse, a mãe dela tinha passado mal e estava na policlínica ali da Queimadinha. E eu falei, Núbia, o Senhor mandou falar com tua mãe que é para liberar perdão, porque ela tinha mágoa no coração, né? Porque você ser casada há 50 anos e ver seu marido assim sendo levado, como o marido dela foi levado, que ela era uma ajudadora da obra, ela tinha ministério, né? Sim. E acontece muito isso dentro da igreja. Acontece muito, muito, muito mesmo. E eu falei assim, Núbia, Deus vai levar sua mãe. Agora, para você falar isso, você tem que saber que é Deus que tá falando, né? Aí ela começou a chorar, e ela disse assim, Lívia, e agora? Vai lá, amanhã de tarde, no sábado de tarde, conversar com a mãe. Só que eu tinha outro compromisso. E eu fiquei com muita tristeza porque eu não fui lá falar com ela isso que tinha acontecido. Quando foi no domingo, Núbia passou a noite com ela. Sim. Ela normal, Núbia fez a unha dela, estava esperando fazer o exame. E Núbia conversou com ela e falou com ela, mãe, Lívia mandou um recado para a senhora liberar perdão para pai. E ela disse que era para a senhora tirar essa mágoa do coração da senhora e liberar perdão para pai. Disse que ela baixou a cabeça, levantou e disse assim, eu vou morrer, Núbia. Aí ela disse, mãe, não fala isso não, eu vou morrer. Lívia falou isso, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Diga a ela que eu libero perdão para ele. 7h30 da manhã, Núbia saiu de lá, 9 horas ela faleceu. Eu fiquei triste, sabe? Sim. Fiquei muito triste por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a mão do Senhor. E vi, quando o Senhor fala, Ele cumpre com a sua palavra. Sim, com certeza. E, mais uma vez, eu volto para Números 23, versículo 19. Que Ele não é filho para que minta, né? Ele não é filho para que minta. E nem é filho para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria. Ou falaria e não confirmaria. Eu fiquei sentida, mas ao mesmo tempo eu falei, Deus sabe, né, de todas as coisas. E a Lívia, mãe solo. Sim. Hoje eu sou mãe solo de minha casa. Hoje eu sou mãe solo de Samuel. Samuel é totalmente dependente de mim, de tudo. De tudo. Minhas 2 filhas, uma casou, já foi, Lícia. Mel trabalha, graças a Deus estuda, né? E o que Mel ganha é para ela, para as coisinhas dela, para ela ir para a faculdade dela. E eu sou mãe de Samuel para tudo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui, viu? Deus, Ele está com as mães solos. Verdade. Ele nunca vai deixar uma mãe solo passar dificuldade de absolutamente nada. Porque Ele tem feito isso na minha vida. E eu acredito que tem mães solos aí me ouvindo e sabe que Deus não deixa. A saída de Lícia foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. É a síndrome do ninho vazio, né? Sim. Foi muito difícil você ver, né? E assim, ao mesmo tempo eu falei assim, eu não quero ser egoísta,
né? E eu preciso deixar o meu passarinho ir. Voar, sim. Que ela precisa voar, ela precisa ser feliz. E eu vejo que ela tá feliz de verdade. Graças a Deus. O olho de mamãe também brilhou. Para não ter ciúmes com o meu. Mamãe tá emocionada. Ela tá feliz de verdade, né? Sim. E aí tá vindo Lavínia, né? Lavínia, eu já falei com Lícia. Eu falei, Lícia, Lavínia vem para mudar a nossa história mais ainda, né? Sim. E Lavínia é a minha bênção, né? E os meus filhos todos foram apresentados no monte. Sim. Ninguém é batizado. Sim. E a roupa de Lavínia já mandei fazer. Com 3 meses também, eu vou apresentar ela no monte também. Então, assim, ouvindo a sua história, né? Eu fico muito feliz de ver de coração, de ver que você passou por tanta coisa, né? Que poderia hoje não ter essa visão, não ter essa mudança, não ter essa mulher forte que eu visualizo que você é, aqui conversando com você. Então, eu fico muito feliz de ver que você pegou todo aquele passado, como eu disse anteriormente, e fez um futuro bonito e continua fazendo, né? Que as suas dores se transformou em sementes de plantações que você faz no Projeto IG, né? Na sua família, que eu vejo hoje que você fica muito feliz, você se emociona quando você fala das suas filhas, né? E da construção que elas estão fazendo, como a Alicia está montando um novo lar, abençoado, diferente daquele que ela veio, como você passou. Então acho que isso é muito importante para você, né? Você fica muito feliz com esse resultado. E assim, Lívia, eu fico muito contente mesmo quando eu ouço essas histórias, porque o projeto Mulheres que Fazem não é só falar da mulher na sociedade que tem um poder de alguma coisa, que é dona de alguma coisa, ou que é a profissional, não. Justamente quando eu tive a ideia desse projeto, como todo mundo pergunta, mas por que você teve a ideia disso? É trazer a história por detrás dos bastidores da mulher. Porque muitas vezes você só visualiza, não, é a Lívia psicóloga. Não, mas por trás da Lívia psicóloga, houve a Lívia que foi mulher, a Lívia que foi agredida, né, de algumas formas, a Lívia que sofreu, a Lívia que foi mãe, que continua sendo mãe solo, e a Lívia que nunca deixou de ser também mulher, né? Porque por trás de uma mãe existe uma mulher que tem desejos, vontades. Exatamente. Então é isso que eu sempre pauto. A importância desse projeto é falar disso, né? Não só falar, podia te chamar aqui e falar só, Lívia, conte-me sobre a sua profissão, sobre o projeto, sobre como é ser bispa. Não, mas eu quero estar com o ouvido atento a essas histórias para que outras mulheres vejam, né, a sua história, por exemplo. Hoje é um assunto que é tão importante. E pensem assim, eu posso sair também de um relacionamento tóxico. Eu posso mudar. Agora, lembrando, a terapia, ela foi a porta de saída. Ela foi a maçaneta da porta de saída. Eu fiz 3 anos de terapia. Sem terapia, você não vai conseguir. Sem terapia, você não consegue. Você tem que fazer terapia. Então, terapia é vida. E o meu psicólogo, o Dr. Sidney, ele foi a chave principal da abertura da porta. Quando eu falei com ele, eu consegui sair, ele chorou. Ele chorou, porque literalmente, ele me acompanhou. História, né? Porque, assim, ninguém pensava que um dia eu pudesse voar, né? Ninguém nunca imaginou. Nunca teve pessoas que conviveram comigo, né, que foram secretárias minhas, que elas disseram assim pra mim, eu pensei que você nunca ia fazer isso. Nunca. E você fez. E eu fiz. Com 3 filhos. E assim, você fala, não fala sobre isso. Por que não vou falar? Vou falar sim, quem sofreu foi eu. Sim. Né? E o que você passou, você transmitindo, você chega em outras mulheres e isso muda. Exatamente. A vida. Vai falar mal. Ô, gente, mas quem viveu foi eu. Quem passou por tudo foi eu. Eu estive lá. Eu passei por todos os momentos. Eu lembro quando minha ex-sogra era viva, eu tomei carreira de ladrão de madrugada. Eu, Mel no carro, né? Mel bebezinha. Sim. Minha sogra segurando. E eu saí da Unimed, era 3 horas da manhã. Eu com Samuel, com Mel, bebezinha, e minha sogra segurando o Mel, né? E o ladrão veio pra assaltar a gente, e eu tomei uma carreira da pista até lá no Jardim Cruzeiro. Do ladrão.
Sim. E eu não tive marido naquele momento. Meus filhos adoeciam, eu não tinha. Né? Quantas vezes, quantas noites, assim, os meus 3 filhos, eles têm que carregar água no cesto. Não que eu esteja cobrando nada para eles, Sim, de jeito sim. nenhum, de forma alguma. Mas é o reconhecimento da mãe, Da força que você da teve. força que eu tive, porque eu tive tudo para deixar elas, né? Mas eu não desisti de mim e não desisti dos meus filhos, Sim. de jeito nenhum. Nunca, 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 nunca. E hoje, se eu me relacionar com outra pessoa, saiba que eu tenho meus 3 filhos, né? E agora minha netinha. Que são prioridades. São prioridades na minha vida. Sim. Nunca, eu sempre digo assim, nunca coloque um homem acima de Deus, acima de você, acima de qualquer coisa. Porque tem mulher que endeusa, né? Endeusa, adoça. Que meu marido, não. De jeito nenhum. Primeiramente Deus, depois eu, depois os meus 3 filhos. E a minha mãe, Sim, vamos falar sobre minha mãe um pouco. Sim. A minha mãe, ela é minha guerreira, ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Como é o Ela nome da sua mãe? Maria Milza. Sim. Maria Milza. Minha mãe, ela é minha guerreira, é minha companheira, é minha amiga, é meu braço forte, é meu suporte. A minha mãe, ela é tudo. Quer mandar um recado Tudo. pra ela? Ela sabe o quanto eu amo ela demais. Inclusive, nesse momento, ela tá lá em casa, ela deve estar me assistindo. Que bom. Ela é uma bênção, ela é a pérola da minha coroa, ela é a menina dos olhos de Deus. Porque minha mãe, eu vi o sofrimento da minha mãe que ela passou para me criar e criar os meus irmãos, né? Eu vi tudo que a minha mãe passou. Então, a bandeira é a minha mãe. Sempre será a minha mãe. Abaixo de Deus, eu, minha mãe, depois os meus filhos. Então sua mãe passou por essa Passou. Minha mãe esse sofreu sofrimento muito. E minha continuou, mãe, né? Porque naquele tempo o ela pensamento era continuou. Ela diferente. sofreu 35 anos. Sim. Ela sofreu 35 anos. Ela apanhou muito. Minha mãe, ela apanhou muito, muito, muito. Eu lembro que eu e meu irmão caçula, a gente foi fazer uma campanha de oração para Deus tirar, né? Quer dizer assim, porque meu pai, ele não morava em casa. Sim. Ele chegava como hoje, amanhã ele saía, voltava daqui a 8 dias. Ele passava assim 2 dias em casa, todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava. Minha mãe apanhava, os meus irmãos apanhavam, meu irmão caçula, né, Jorge, apanhava, né? Que a mãe botava eu para tomar conta de meu irmão caçula e minha irmã mais velha para tomar conta de Juninho, meu irmão, né? E eu via o sofrimento do meu irmão caçula. Eu acho que ele foi o que mais apanhou. Ele apanhou muito, até de liquidificador ele apanhou. Ele apanhou demais. Ele foi, meu pai, ele excluiu, literalmente. Mas a exclusão dele não impediu que hoje meus 2 irmãos fossem 2 homens de honra, 2 homens guerreiros, trabalhadores. Sim. E de uma condição financeira, graças a Deus, muito boa. Sim. Muitos trabalhadores. Então, você me disse que, tipo assim, como sua mãe viveu isso, você viveu, mas você quebrou. Quebrei. Né? Quebrei. Não Quebrei. deu continuidade. Agora, não é fácil. Sim. Não é fácil quebrar. Não é fácil. Sem terapia, não vá. E muita força de vontade. E muita também. força de vontade. E muito Deus na vida. Sim. Não vá. Eu lembro que no dia que eu tirei ele de casa, ele estava com a peixeira para tirar minha vida. E eu disse assim, e ele tinha descido, né? Porque assim, lá em casa é de andar. E eu tirei ele do quarto, ele veio pra sala de TV. Da sala de TV ele foi pro meu quarto de oração, que no fundo da minha casa eu tenho um quarto de oração. Sim. Ele foi pro quarto de oração e ficou lá no colchão. Mas ele tinha a medida protetiva. Ele já tinha 2, era a segunda que ele tinha. Sim. E eu dando chances a ele, dando chances. E eu lembro que no dia ele desceu, tava eu e ele sozinho dentro de casa. Aí ele cortando a carne, ele disse, aqui quem manda sou eu. Duvide aí, eu esfaquear você toda. Aí eu disse, vista a roupa, porque hoje é o último dia que você levanta a voz pra mim. Aí eu fui e chamei a Maria da Penha e tirei ele de dentro de casa. E hoje eu sou feliz. Paloma, não tem coisa mais gostosa na vida do que você deitar e dormir. Eu não sabia o que era isso. É você ter paz. A paz, ela não compra. Sim. Você não compra a paz. Tem coisas que o dinheiro não compra.
Você né? se sente livre, se sente uma pessoa com a vida toda pela frente. Exatamente. Com sonhos, com conquistas. Com projetos, com sonhos, Isso. conquistas. Meus filhos têm paz, e assim eu tenho paz, a minha mãe tem paz, todo mundo tem paz. Muito bom. Hoje eu tenho paz dentro da minha casa. Hoje eu sempre digo assim, você é feliz ou você está feliz? Eu sou feliz. Eu fico muito feliz. E Eu no fico muito passado, feliz de nem ouvir essas histórias. eu não podia nem dizer assim no passado. Eu estou feliz agora. Estou nesse momento aqui feliz. Porque eu não tinha esse momento. Sim, sim. Não tinha Sim, esse momento. sim. Lívia, eu fico muito feliz, tá? Em ter ouvido a sua história. Acredito que ela não alcança só a mim, que é como ela serve vamos dizer, de uma espécie de conforto, né, de força, de alavancagem para novas conquistas de outras pessoas, mas de muitas mulheres que estão assistindo, né, para outras pessoas que esse vídeo vai chegar, que vai ter um alcance. Então, eu fico muito feliz em ter recebido você na bancada para você contar a sua história, né, para você ter se sentido confortável em me abrir uma história, né, que é tão complicada, que eu acho que hoje quando eu falo, sim, isso não dói mais. sim, Esse é o primeiro sinal que você está curada. curada, sim, sim, Esse é o primeiro sinal. É você falar e não doer mais. sim, Hoje eu atendi uma paciente que eu falei assim com ela: você só senta na cadeira de vítima uma vez. Se o outro te fez mal, a culpa é do outro. Mas se ele te fez mal a segunda vez, a culpa é sua. Você é cúmplice. Certo? verdade. Então, fico muito lisonjeada em ter recebido você, né? Acho que muitas pessoas também que viram essa história também estão, né, estão impactadas com a sua história e ver que ainda quando você vive um relacionamento tóxico, você pode sair dele mesmo com filhos. É isso que a gente quer transmitir, essas mensagens de força, de empoderamento para as mulheres, né, através dessa série. E é isso, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo essas pessoas que vêm pra cá contar suas histórias. Como eu falei antes, eu ouço a história da pessoa para ver assim, poxa, eu quero que vá lá falar um pouco. Então eu te agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. Pela sua sensibilidade em passar suas coisas, né, em falar sobre a sua família. Fico muito feliz e agradecida. E é isso, somente gratidão pela sua participação, né? E dizer que caminhamos juntas. De mulheres que fazem justamente para isso, né? Tem uma parte da música que eu escolhi como tema que ela fala assim: abafaram a nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Então é isso, que nós mulheres podemos, ou outras pessoas, se juntar para contar nossas histórias e trazer força. Isso. É isso que eu quero desse Mulheres, projeto. não se calem. Sim, Não sim. se calem, não se calem. O homem gritou com você hoje. Se você se calar, hoje é um grito, Que se transforma amanhã, num tapa amanhã. um tapa, e por aí vai. Sim. É agressões em cima de agressões. Então, assim, não se calem, se levantem. Se você está se você está passando por abuso físico, abuso psicológico, né? Não se calem. Procure sair, mas façam terapia. Sem terapia você não vai para canto nenhum. Sim. Eu fiz 3 anos de terapia. Sim, então, pessoal, tô muito feliz. Hoje a história foi de todas, né, que eu vou ouvindo. Cada vez eu fico mais feliz de ver essas mulheres fortes. Então, eu agradeço a todos que estão acompanhando, que viram. Agradeço a Lívia mais uma vez. Foi muito bom. Você tem uma energia muito Eu é que boa, agradeço. tá? E fico muito feliz pra gente dar continuidade nessa série com tamanha importância. E desde já, Lívia, minha gratidão a partir da sua história. E eu te digo só uma coisa: continua sendo forte do jeito que você é. E lembrando que amanhã eu vou estar na Lagoa do Prato Raso, eu e o meu grupo ID, né, distribuindo cestas básicas. Me aguardem aí que amanhã às 15 horas estaremos por aí. Tá vendo, pessoal? Então, obrigado, boa noite a todos e um grande beijo e Gratidão. Gratidão sempre. Boa noite. Boa noite.